Olá, meus amigos. O tema de hoje é interessante. Medo de passar vergonha faz com que não haja inovação em sala de aula. Como é que é isso mesmo, Marida? Não sei dizer se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas olá, pessoal, né? Esse tema é bastante, assim, desafiador, porque inovar significa sair da zona de conforto. Sim. E o professor, acho que mais o professor do que outras tantas profissões por natureza, tem um medo terrível de inovar, porque ele acha que vai errar, e errar é sinônimo de demissão. Então, acho que essa aí é a grande chave, né, Roberto? Sim, sim. Por outro lado, sendo um pouco, talvez, mais radical, eu acredito o seguinte, nós nas escolas hoje brigamos muito por isso. Né? Porque Pela inovação. Pela inovação. Os métodos são diferentes, você tem que fazer um aluno protagonista, você tem que desenvolver o conhecimento, a construção do pensamento, aquela coisa toda. Mas nós temos uma geração de professores que é da época... Qual é a página que eu parei? Vamos continuar da onde? Esse é um lado. E o outro lado, nós já falamos 1000 vezes nesses programas, Roberto, é a questão do professor formado de forma muito despreparada. Sim, sim. Cada vez mais desesperador você ver os grupos. E sem formação continuada depois, né? Quer dizer, né? ele se forma mal e depois fica nisso, não vai atrás. Tanto é que é uma coisa que a gente também briga bastante, que minimamente é a questão da língua portuguesa, é redigir, escrever pequenos textos, o mínimo necessário. Então, nós estamos num impasse aí. Sim. Esse tema, realmente eu gosto desse tema, né? Dá medo mesmo, porque o medo bloqueia também. Verdade. O medo paralisa, o medo bloqueia. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, da onde que nós tiramos isso. Depois vai aparecer aí embaixo para vocês, mas é uma matéria da Gazeta do Povo, do dia 9 de agosto, que fala isso, medo de passar vergonha impede inovação em sala de aula. E aí, dentre as várias questões que eles colocam, eles começam dizendo que isso é a partir de uma pesquisa realizada na Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Traduzindo, não é só o brasileiro, nós não estamos falando de educação no Brasil. O que ele está dizendo aqui, lá nos Estados Unidos, concluiu-se que os profissionais de educação têm receio de inovar ou implantar novas práticas por medo de parecerem estúpidos e passar vergonha diante dos alunos. Um pouco isso tem mesmo. Não, acho que tem mesmo, Roberto. Tem outra coisa também. Quando você fala hoje em dia da construção do conhecimento, por exemplo, que é aquele passo a passo de você ir despertando, incentivando as perguntas para que o próprio aluno vá construindo o seu pensamento, né? Vá chegando às suas conclusões, às vezes você leva um tempo muito grande na discussão, porque você vai perguntando, ele vai respondendo, você vai trabalhando em cima das respostas que o próprio aluno dá. Então, se é um professor que não tem o mínimo preparo, ele se perde. E a aula vira zona, porque cansa, perde a motivação, perde o interesse. Então tem que ter um grande preparo, eu reconheço isso. Mas, por outro lado também, eu tenho que dizer que esse grande preparo depende da boa vontade dos professores muitas vezes. Não só, mas muitas vezes. Isso. Né? Eu diria o seguinte, com certeza falta a vontade dos professores, mas em muitos casos, assim como professores, eu não posso generalizar, são todos, em muitas escolas, eles querem um professor para frente, mas não ajudam em nada. Não promove curso, não promove coisa nenhuma. Então, existem os dois lados da questão. Lembrando que o professor que não está acostumado com isso, porque o bom seria eu ter uma oficina para testar, é ter segurança. Sem segurança fica difícil a coisa. Se o professor não tem segurança, ele passar... Você conhece aluno? Passar a impressão para o aluno de que você não está sabendo a coisa, o que acontece? Se perde totalmente. Então, veja, para concluir essa questão, eu entendo que isso aconteça. O problema é como fazer para que isso deixe de acontecer. Mas acontece sim, o professor não está preparado para inovar. Empreendedorismo, tanta coisa, as habilidades socioemocionais. Quem é que está por dentro disso? Não, isso é uma coisa nova,
relativamente nova, não tão nova, que as pessoas não estão acostumadas a trabalhar, ponto 1. Sim. Ponto 2, antes de tudo isso, o professor que tem a sua área específica, por exemplo, ou a polivalente do curso fundamental 1 da educação infantil, minimamente tem que ter o domínio do conteúdo. E hoje, muitas vezes, e não é só a escola pública, não, a escola particular também, os profissionais não têm o mínimo domínio do seu conteúdo. Por que eu estou falando isso com tanta segurança? Porque quando você vai fazer uma entrevista, ou quando você vai fazer uma seleção para professores, você entrevista 30, 40, 50, e tira 2, 3 e olhe sim. lá. E aí nós ainda estamos falando do que dá segurança para eles, que é conteúdo, é currículo, é conteudismo. Já nisso eles falham. Agora, se já com isso eles têm certo receio, imagina, vamos trabalhar habilidades. Espera aí, eles não têm habilidade, eles não tiveram habilidade treinada. Da reflexão, do pensar, né? Quando você dá um texto na área de geografia, de história, de ciências, língua portuguesa, todas as áreas todas as disciplinas da área de humanas, que você dá um pequeno texto ou um grande texto, enfim, as pessoas não refletem. Sim. Elas têm dificuldade de refletir e dificuldade de discutir e automaticamente dificuldade de concluir. Ou se não, passa por um radicalismo que aí vira partidário, meio kamikaze, né, Roberto? Meio fanatismo. Sim, né? Mas eu acho que mesmo esses casos, está faltando coisa. Quer dizer, o fanatismo é por uma questão política, uma questão de crença, como poderia ser por religião também. Quer dizer, ele tem uma crença de que o mundo precisa ser daquele jeito e ele prega isso porque acredita nisso com um fervor ardoroso. Não quer dizer que ele saiba trabalhar com Não sabe. Tem mais uma coisa, né, Roberto? As gerações mudaram. Não dá para você trabalhar uma aula de língua portuguesa hoje como você trabalhou, vou arriscar, há 3 anos atrás. Não dá. Mudou muito. A meninada hoje é muito mais, não sei se motivada, mas muito mais informada. Às vezes nem de modo correto, mas tem informação. Sim. Né? Tem outros meios de comunicação que nós não tínhamos. Isso, nós não a questão é diferente, né? Hoje tem uma notícia, hoje nós estamos falando dia 29 de agosto aqui, viu? Que é quando a gente está gravando. Mas hoje tem uma notícia, não lembro aonde, eu ponho aqui embaixo para variar de novo depois, falando desse jovem do celular, que é o jovem que nasceu de 95 para cá. Ele faz menos sexo que os outros, ele tem menos festa que os outros, ele bebe menos que os outros e está menos preparado para a vida que os outros. Porque ele só sabe ficar no celular, os amigos dele são por celular. Muitos deles, na hora da pesquisa, diziam o seguinte: olha, eu até gosto de ter amigo pessoalmente, mas é difícil. É questão de violência, é uma série de questões. Então, veja, é um aluno diferente, mas que não necessariamente sabe se virar. Ao contrário, cada vez mais, os jovens estão ficando na casa dos pais. É verdade. Cada vez estão casando mais tarde. Não criam independência. Pois é. Então, na verdade, nós estamos falando duplamente. Primeiro, porque no próprio conteudismo a gente não está muito bom. E segundo, porque nós estamos deixando... mas os pais são responsáveis. Claro que são. E são os principais responsáveis. Mas nós temos uma parte de responsabilidade também ao não ajudar. Lembra a época de colégios em que a gente trabalhava junto, por exemplo? Aluno, quando a gente começou, aluno nosso que entrava no vestibular, na faculdade, ele não sabia nem achar a sala de aula, porque a gente levava ele tão assim, que quando chegava na faculdade tem que se virar, ele não sabe. Aí a gente aprendeu a mexer com isso, começamos a dar jeito para que eles soubessem se virar. Quanta gente está fazendo isso hoje, né? E outra coisa, né, Roberto? Eu acredito, pensando um pouquinho em cima desse tema, que nós não estamos tendo a devida consciência do que nós estamos criando. Uhum. Que pessoa nós estamos formando. Acho que mais que formando é criando mesmo, né? Porque esses adolescentes, esses jovens hoje serão adultos amanhã. Claro. E que tipo de sociedade nós vamos ter? Eu acho que nós estamos, não sei se com intenção ou sem intenção, isso não vem ao caso, um juízo de valor, mas que a gente corre um grande risco de ter uma sociedade totalmente individualista. Verdade. Porque ele não convive mais, mas ele fica nesse celular.
ele não convive mais, mas ele entra na rede social. Ele não convive mais, porque é muito mais fácil, se torna impessoal, você não tem que Isso, confrontar a pessoa, você não tem que discutir com a pessoa olho a olho. É mais fácil. Pode inventar o que quiser. Pode inventar. Eles brigam pelos celulares às vezes, né, os jovens, Sim. e depois estouram nas escolas, todo mundo sabe disso. É muito mais fácil ofender o meu amigo Sim. pessoalmente e anonimamente e não tendo a pessoa frente a frente. E acho que é um risco a sociedade hoje, nós estamos criando. As pessoas não estão tendo essa consciência. Quando acordar vai ser tarde. Também acho. Vai ser tarde, mas a gente faz a parte da gente. Então vamos lá. Concluindo, professor, trabalha um pouquinho esse seu consciente, seu subconsciente, para ter menos medo da inovação. Estudar, ir atrás, para saber como. Mas vamos inovar um pouquinho? Os alunos estão pedindo, os alunos estão precisando. Não é por aí, Marilda? Eu acho que é isso, sim, Roberto, e completo com mais uma frase que eu falo muito para as equipes com as quais eu trabalho. A inovação, ela tem que estar presente, é um caminho sem volta, não adianta falar que não é, pode xingar, bater pé, falar que não quer, não é. Então sai da educação, tem que sair, não pode ficar. Uhum. 2, quem trabalha com educação tem que sair na frente da história. Não dá para correr atrás da história, depois que todo mundo fez, aconteceu, descobriu, nós, escola, corremos atrás. Não, sai na frente, inova na frente. Claro. Com prudência, não é também fazendo tudo... Né? A prudência acho que é a base de muita coisa, não em tudo, mas é base de muita coisa. Verdade. Agora, essa inovação segura, certa, sair da zona de conforto, se aprofundar nos conhecimentos, eu tenho maior admiração pelo professor, acho que tem todo o nosso respeito, mas nós temos que caminhar um pouco mais e ser mais arrojados e sair da zona de conforto. Vai estudar, vai pesquisar, vai procurar, e muitas pessoas não fazem isso. Né? Então aí fica num mesmice que não vai levar quase a nada. Então a inovação é a palavra. Inovação é a palavra. Até a próxima.